Olá pessoal, professor Adilson mais uma vez aqui. Vamos tentar entender hoje o que é uma progressão aritmética, o que é uma PA de fato, né? Nós podemos observar aqui alguns exemplos. O que é uma progressão? Progressão nada mais é que uma sequência de números, né? Ela pode ser em ordem crescente, como vocês podem observar aqui, 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, a sequência dos números primos, que a gente conhece muito bem, né? A gente pode ter uma sequência em ordem decrescente, 10, 7, 4 e assim sucessivamente, ou a gente pode ter uma sequência em forma constante, como podem se observar aqui, que os números se repetem. Progressão aritmética significa o quê? É uma sequência que possui uma ordem de crescimento, ou de constância, ou de decrescimento. O que é isso? Essa ordem de crescimento dessa progressão aritmética aqui, vocês podem observar que está crescendo de 2 em 2. De 1 para 3 aumentou 2, de 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 7 aumentou 2, e assim vai continuar sucessivamente. Essa PA a gente considera ou classifica ela como crescente. Certo? Já esta PA, vocês podem observar que está decrescendo, ou seja, de 10 para chegar a 7, nós tivemos uma subtração, diminuímos 3 unidades aqui. É a mesma coisa do 7 para o 4 e assim sucessivamente, ou seja, para encontrar o nosso próximo termo desta sequência, basta subtrair de 3, eu vou obter o número 1 e assim sucessivamente. Essa progressão aritmética pode ser considerada decrescente. E essa progressão, vocês podem ver que de 2 para 2 não aumentou nada, ou seja, mais 0, mais 0, mais 0, e assim sucessivamente. Essa progressão aritmética nós chamamos de constante. Então aqui, este valorzinho em que a progressão está crescendo, decrescendo ou se mantendo constante, a gente chama de razão da progressão. Razão denominada pela letrinha R minúscula do nosso alfabeto. Ou seja, nessa primeira a razão é 2, nessa segunda a razão é menos 3, nessa terceira a razão é 0 e assim por diante. Certo? Aí nós temos então o chamado termo geral de uma progressão aritmética. O termo geral aqui já está pronto. A n significa o enésimo termo, ou seja, o número do termo que eu quero calcular, que eu quero encontrar numa sequência. O A1 seria o nosso primeiro termo da sequência. O n seria o número de termos da sequência, se tivermos uma sequência finita, onde acaba. Se não tivermos uma sequência finita, basta saber que termo eu quero calcular. Por exemplo, se eu quiser calcular o 10º termo dessa sequência aqui da letra A, 1, 3, 5, 7, seria fácil eu continuar a sequência, 9, 11, 13 e assim por diante. Mas se eu quiser descobrir um valor muito além do 10º termo, um 20º, um 30º, ao invés de eu ter que fazer toda a sequência até chegar lá naquele termo, basta eu utilizar o termo geral de uma progressão aritmética. Como que é calculado esse termo geral da progressão? Observam aqui, ó, primeiro termo chamado de A1 de uma sequência, obviamente é sempre o primeiro valor que inicia essa sequência. Nesse caso, o A1 dessa primeira aqui vale 1. O primeiro termo, o A1 dessa sequência letra B, vale 10. O primeiro termo dessa sequência letra C vale 2 e assim por diante, certo? E para calcular a razão de uma progressão, basta saber de quanto em quanto ela está crescendo ou decrescendo. Basta eu pegar o segundo termo diminuído do primeiro, ou o terceiro termo diminuído do segundo, ou o quarto termo diminuído do terceiro, e assim sucessivamente eu já vou obter a razão de uma progressão aritmética, certo? Se eu tivesse apenas o primeiro termo dessa progressão da letra A, apenas o valor 1, e quisesse descobrir o terceiro termo sem ter que passar pelo segundo, olha bem, o terceiro termo seria o 5. Sem ter que passar pelo segundo, basta eu fazer o quê? Somar 2 vezes a minha razão, olha bem, de 1 para 3 eu somo uma vez a razão, de 1 para 5 eu somo 2 vezes a razão, ou seja, 1 mais 4 eu vou obter direto o terceiro termo dessa progressão. Certo? Então, aí nós temos o seguinte, se eu quiser calcular o 10º termo de uma progressão aritmética, basta eu pegar o primeiro, que
for fornecido para mim e somar 9 vezes a razão, uma vez a menos do termo que eu quero calcular. Se eu quisesse calcular o 30º termo de uma progressão, basta eu pegar o primeiro termo e somar com o 29º termo dessa progressão. Aliás, somar com 29 vezes a razão desta progressão, certo? Se eu quiser calcular o terceiro termo, como eu acabei de comentar lá em cima, sem ter que passar pelo segundo, basta eu pegar o primeiro termo e somar 2 vezes a razão. E assim sucessivamente. Aí nos limitamos, né, a encontrar o termo geral de uma progressão aritmética. O que significa isso? Qualquer termo que eu quiser calcular, esse n aqui, se eu quero calcular o 30º, 10º, terceiro, como eu acabei de colocar ali em cima, vai ser igual a sempre o primeiro termo de uma progressão, mais, e notem aqui, ó, se eu quero calcular o 10º, eu vou fazer uma vez a menos a razão. Se eu quiser calcular o 30º, uma vez a menos a razão. O terceiro, uma vez a menos a razão. Ou seja, eu vou pegar o númerozinho que estiver aqui abaixo, o n, que eu quero calcular, né? Subtrair uma vez e fazer a multiplicação pela razão dessa progressão. Aí obtemos o termo geral de uma progressão aritmética, certo? Na próxima aula nós veremos alguns exemplos para vocês identificarem exatamente como calcular cada um desses termos que eu acabei de colocar aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima.